E aí, gente, me chamo André Alves, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Zoologia, no Museu Nacional, sou orientado pelos professores Jorge Nessimian e Alan Santos, e vou falar para vocês um pouco sobre a composição da fauna de tricópteros da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Os adultos podem se parecer um pouco com as mariposas, no entanto, além das cerdas nas asas, eles também têm o aparelho bucal atrofiado, o que os diferencia delas. Eles podem ter diversos padrões de coloração das cerdas e da membrana da asa, e as larvas e pupas são aquáticas. As larvas, inclusive, elas podem incorporar diversos tipos de material, como pedras, galhos e folhas, na construção de seus abrigos. E por conta disso são consideradas arquitetas subaquáticas. No mundo são conhecidas pouco mais de 16 mil espécies, 820 delas ocorrem no Brasil, e Minas Gerais, que é onde a Serra do Cipó se localiza, é o estado mais diverso, com 220 espécies de tricópteros. A Serra do Cipó é uma área muito interessante do ponto de vista ambiental, ainda mais para os insetos aquáticos, porque, como vocês podem perceber nessa imagem, ela atua como uma área limítrofe entre as bacias hidrográficas do Rio São Francisco e a bacia Atlântico-Sudeste, e além disso, ela também está na área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, que são dois biomas muito ameaçados e que são considerados hotspots de biodiversidade. Então, observando essas características, é de se imaginar que uma área com todas elas juntas, seja muito biodiversa com relação aos tricópteros. Só que quando a gente foi quantificar e procurar saber se realmente era isso, a gente percebeu que a realidade não era essa. Apenas 27 espécies são registradas para a região e esse número ele é considerado baixo se a gente levar em conta outras regiões de importância no estado e na região sudeste. O Parque Nacional da Serra da Canastra, por exemplo, apresenta 104 espécies e o maciço de Itatiaia, 71. Então a gente olha para a Serra do Cipó e lembra de todas aquelas características ambientais, então isso evidencia que a área precisa ser amostrada para que a sua real diversidade seja revelada. Então, com isso em mente, bora coletar. Ao todo, foram realizadas 6 excursões para coletar esses insetos. Ao total, foram amostradas 61 localidades, como vocês podem perceber aqui nesse mapa. Entre as armadilhas luminosas, nós utilizamos o pano branco e a armadilha de Pensilvânia. Além disso, também utilizamos armadilhas de interceptação de voo, como a armadilha de Malésia. E também utilizamos redes entomológicas para coletar os adultos que estavam voando. Para coletar os imaturos, diversas técnicas manuais foram empregadas, com auxílio de pinças, bandejas, redes aquáticas e peneiras. Esse material foi triado e identificado. E até agora, esses são os resultados que nós temos, 9.600 indivíduos, adultos foram coletados ao todo, e desses, pouco mais de um terço foi identificado até o nível de espécie. E juntando os dados desse levantamento das coletas que eu fiz com os dados já existentes na literatura, então, para a Serra do Cipó, nós temos 12 famílias registradas, das 16 que existem no Brasil, 32 gêneros e 90 espécies. Então a gente percebe que de 27 para 90 é um salto bem grande. E isso evidencia que realmente a região estava necessitando de um estudo desse tipo. Então, como vocês podem ver, com 38% dos indivíduos identificados, foi possível realizar 63 novos registros de ocorrência para a região da Serra do Cipó. E além disso, também registramos 19 espécies pela primeira vez para o estado de Minas Gerais e uma para o Brasil. E alguns registros para Minas Gerais são muito interessantes. A Austrotinoide Santos Dumont ocorreu anteriormente para o Rio de Janeiro, amplamente distribuído no Rio, em São Paulo e no Paraná. Cernotina longispina ocorria no estado do Espírito Santo e também era bem distribuída no estado do Rio de Janeiro. Excetis martiner, ela ocorria somente no estado da Bahia e, como a gente pode perceber, todas elas têm uma característica em comum, que é o bioma de ocorrência. Todas elas ocorriam na Mata Atlântica. E agora, pela primeira vez, elas estão sendo registradas para o estado de Minas Gerais no bioma do Cerrado. Isso de acordo com os limites propostos estabelecidos pelo IBGE no ano passado. Então isso reforça que a área é uma importante zona transicional entre esses dois biomas tão ameaçados, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. Dando uma olhada agora na abundância de cada família, podemos perceber que a Hydroptilidae é a mais abundante, com mais de 3.000 indivíduos coletados, seguidas por Hydropsychidae e Leptoceridae. No entanto, se formos analisar a diversidade de cada uma dessas famílias, a ordem acaba mudando um pouco. Os números na parte superior, em azul, representam o número de espécies de cada família, a diversidade. E essas listras diagonais na coluna de cada família representam a porcentagem dos indivíduos que já foram identificados. E podemos perceber, a partir disso, que por mais que Hydroptilidae seja o mais abundante, ainda não é o mais diverso porque não começou a ser identificado. Agora, olhando para os que de fato começaram a ser identificados, nós temos Hydropsychidae, por enquanto, como mais diverso, com 22 espécies, seguido por Leptoceridae e Polycentropodae, com 17 espécies. Também descobrimos 9 espécies novas até o momento. Nós temos aqui 3 delas fotografadas, 2 de Macronema e uma de Marília. E se você está achando que é muita coisa fazer tantos registros novos e descobrir 9 espécies novas, isso é muito comum em trabalhos desse tipo para os tricópteros. Isso então nos evidencia que realmente a ordem é muito pouco estudada ainda a nível nacional e que existem ainda muitas áreas que necessitam desse tipo de estudo para que a real distribuição das espécies seja conhecida e com isso pode subsidiar diversas políticas de manejo e conservação da fauna e muitos outros trabalhos como biogeografia, ecologia e acompanhamento da recuperação de áreas de desastre ambiental. Eu agradeço então ao CNPq e à CAPES pelo financiamento, a toda a equipe dos laboratórios ao qual faço parte, ao programa de pós-graduação, ao pessoal do Simbio pela oportunidade e a você que ficou assistindo